E aí, galera, esse é o canal do Prof. Edu e hoje nós vamos abordar o seguinte tema: o Enem deveria acabar? Galera, faltam poucos meses para o Enem. E assim, seria um momento em que a gente estaria aqui, talvez, falando sobre temas que vão ser abordados no Enem, sobre elementos que vocês devem estudar para ir bem na prova do Enem. Mas eu não vou fazer isso. Vou trazer aqui uma reflexão para nós nesse sistema que a gente chama de vestibular. Muito mais do que o Enem, mas o vestibular. Galera, eu sei que hoje o Enem é vendido como o principal meio de acesso à universidade. Não somente ele é vendido, mas ele é o principal meio de acesso. E essa é a palavra que a gente tem que colocar em perspectiva: o acesso. Se a gente for parar para pensar, a educação ela deveria ser pensada na construção de cidadãos, de pessoas conscientes do seu papel no mundo e que de alguma maneira consiga aumentar a quantidade de conhecimento criada pela humanidade. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre essa noção de criar uma educação que fosse humanista, que valorizasse o conhecimento humano, valorizasse os componentes relacionados à filosofia, até mesmo as questões de exatas sendo valorizadas não como algo difícil, mas como algo muito importante que deve ser estudado não para passar numa prova ou para tirar uma nota 10, mas valorizar as exatas no sentido de mostrar que é uma forma de expressão humana e que transforma e que aumenta o conhecimento da nossa vida. Quando a gente fala do Enem, nós falamos de um acesso à universidade que tem como princípio não a inclusão, mas que tem como princípio a exclusão do acesso a ensino superior. Nós temos que lembrar, galera, que o Brasil, historicamente, possui um sistema de vestibular e que garante o acesso não da classe popular à universidade, mas sim de uma certa classe, a classe burguesa, aos melhores ensinos. Nessa semana saiu mesmo uma reportagem falando que a USP é considerada a melhor universidade da América Latina. A pergunta é: quantas pessoas estão de fato que representem o Brasil estão colocadas nessa universidade? Melhor a gente perguntar: como que o Enem ajuda ou garante que pessoas que não tiveram muito acesso a uma educação tão adequada ou estruturada consigam entrar na universidade? Então, quando a gente tem, por exemplo, a FUVEST, quando a gente tem, por exemplo, o Enem, ela é uma barreira, ela não garante o acesso. É claro que, ao longo do tempo, a gente teve algumas tentativas de políticas públicas de garantir um maior acesso da classe popular. Mas mesmo assim, mesmo com as cotas sociais, mesmo com as cotas raciais, a universidade e o vestibular continuam excluindo. E mais, galera, está construindo uma noção de educação extremamente voltada para o conteúdo, mas não para um conteúdo a ser colocado num prisma de crítica, não num conteúdo que tem que ser colocado num prisma de análise, mas no puro suco de conteúdo, sobre saber e não saber, sobre decorar e não decorar. E tudo isso, galera, essa noção de que tem que ter uma prova para você acessar ao ensino superior, estraga todo o processo educacional. Porque, galera, pensa comigo, se a classe pobre, se a classe mais baixa não tem um acesso a uma educação que seja conteudista, ou que, por exemplo,
aborde todos os conteúdos do edital daquele vestibular, como que essa pessoa, vindo da classe popular, vai conseguir acessar a universidade? O caminho para ela vai ser muito mais longo, vai ser muito mais dificultoso. E mais, não basta entrar na universidade, é preciso continuar na universidade. E a gente sabe hoje que com o desmanche da educação pública, do ensino superior público brasileiro, a gente está vendo que os programas de permanência, as políticas de permanência estão cada vez mais difíceis. E galera, eu posso até falar de mim aqui. Eu sou da classe pobre, tá? Eu fiz a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, e eu fui pro interior, assim, meus pais são pobres também, eles me apoiaram com o que eles deram, mas, cara, eu tive que ir atrás de bolsa, eu tive que ir atrás de residência pedagógica, tive que dividir bolsa no cursinho de extensão, do projeto de extensão que era do cursinho, que eu participava com mais 12 professores, e a gente compartilhava a bolsa, porque não tinha bolsa para todos os alunos. E quantas vezes, galera, eu quase desisti, porque simplesmente eu não conseguia me manter na universidade. Porque não basta sair do seu local e ir estudar. É preciso comer, é preciso dormir, é preciso vestir. E galera, quem acessa a universidade, às vezes, não possui os recursos para se manter lá. Então, quando a gente coloca uma barreira como vestibular, a gente está excluindo certas pessoas. Se a USP, galera, tivesse um meio muito mais simples, ou um acesso universal à educação, por exemplo, eu teria entrado na USP, teria feito meu curso, teria aproveitado milhões de vezes mais a graduação, porque eu estaria na região onde meus pais moram, eu não estaria gastando tanto dinheiro, eu não estaria tão preocupado em sobreviver, porque aqui eu tenho minha rede de apoio. Quando eu fui para o interior para estudar na Unesp, galera, eu só tinha o apoio dos meus pais e um sonho, cara. Sabe? Então, quando a gente fala de tornar o ensino como um direito, mas o ensino superior como um direito, de acabar o vestibular, de acabar o Enem, a gente está falando de criar um sistema que seja justo, que garanta igualdade, galera, de acesso, que seja um direito universal, que não exclua pessoal. Dados recentes aí do Ministério da Educação mostra que os jovens de 18 a 24 anos, apenas 22% têm acesso à universidade. E quando a gente fala de universidade aqui, nós estamos falando de boas universidades, de universidades públicas que são reconhecidas pela qualidade no seu ensino. Porque o que acontece? Quando as pessoas não conseguem passar no vestibular para uma boa universidade, acontece que existe um mercado que está sendo alimentado. E esse mercado é o mercado das instituições privadas. É o mercado das universidades privadas que se alimentam do sonho das pessoas de terem um ensino superior. E ao invés de terem qualidade no ensino, vendem qualquer tipo de conhecimento, sem aprofundamento, pagando salários baixos aos professores que estão nos seus cursos e muitas vezes agindo de forma arbitrária com os seus alunos, cobrando mensalidades, rematrículas, etc. Então, galera, quando a gente fala em que o Enem tem que acabar, nós estamos falando que tem que acabar um sistema que julga as pessoas por conhecimentos aleatórios, que julga as pessoas e excluem as pessoas, porque não é que elas não quiseram saber, ou porque elas não queiram saber, mas simplesmente porque há todo um sistema desigual no Brasil que é perpetuado pelo vestibular. O vestibular exclui, ele não inclui. Embora haja políticas que tentem flexibilizar o vestibular ainda exclui. Galera, não é coisa de outro mundo. Uma série de outros países já não possuem vestibular ou possuem sistemas de seleção para a universidade que se baseiam em muito outros critérios do que o simples fato de acertar questões numa prova. Então, galera, é preciso repensar o vestibular no Brasil. É preciso criar um sistema que seja justo, um sistema que seja igualitário. E sim, o Enem tem que acabar.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever nesse canal para mais reflexões sobre educação, política, arte e muito mais. Até mais!